Olá, bom dia, Freddy. Olá, Daniela, bom dia. Obrigado. Bom dia. Antes de mais, muito obrigada por nos receber aqui no seu Obrigado, espaço. Freddy, em primeiro lugar, o que é a terapia de biofeedback? Eu costumo dizer que há duas explicações, a complicada e a simples. Eu vou começar pela simples. O biofeedback faz connosco algo muito parecido que uma bomba de gasolina faz com um carro. Ou seja, nós da mesma forma que levamos o carro para encher, abastecer e como tal ficar em pleno funcionamento, o biofeedback vai fazer o mesmo por nós, ou seja, ele vai-nos carregar as baterias. E vai-nos carregar várias baterias. Vai-nos carregar a bateria física, vai-nos carregar a bateria emocional, vai-nos carregar a bateria mental, vai limpar o nosso campo eletromagnético, ou seja, ele vai fazer aqui uma série de coisas. O biofeedback ele já existe há muitos e muitos anos. Aliás, eu tenho no meu site um artigo sobre a história do biofeedback. Mas o biofeedback ganhou peso com as teorias de cientistas como Albert Einstein ou Nikola Tesla. Porque o que é que eles provaram? Eles provaram que o corpo humano ele é composto de matéria, não é? Ou seja, aquilo que nós vemos, mas também de eletricidade. Falamos muito de energia, mas eu gosto muito de focar a questão da eletricidade porque muita gente acha que isto é esotérico. Isto de esotérico não tem absolutamente nada. É físico também. É muito físico, ou seja, estou a trabalhar a parte elétrica, algo que, por exemplo, na medicina oriental já é há muito tempo, ou desde sempre considerado. Os orientais, quando trabalham um órgão, eles trabalham um órgão numa perspectiva da matéria e numa perspectiva da eletricidade. Sim. Pronto. Nós, aqui, e isto é extremamente importante, Sim. não somos médicos. Está bem? Okay. Nós não somos médicos, ao contrário do que muita gente fala. Quando ouvirem falar em medicina quântica, por favor, fujam a 7 pés. Não existe medicina quântica. Os médicos são os médicos, têm o seu curso, estudam anos e anos e anos para o ter e, portanto, eu acho que eles merecem respeito. Nós o que fazemos é uma terapia elétrica de biofeedback. Ou seja, o que quer dizer biofeedback? Nós enviamos, através do meu equipamento, porque há muitos tipos de eletroterapia, mas o equipamento com que eu trabalho, o Índico, uma versão do Skio, tudo isto tem um grande autor por detrás que é o professor William Bill Nelson. O Índigo é biofeedback porque ele faz o envio de uma frequência elétrica e eu tenho uma resposta, ou seja, eu sei se a frequência foi aceite, se não foi aceite, quanto é que a frequência corrigiu em cada sessão, quanto é que as baterias carregaram no final da sessão. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se com Maria do Mar Breiner, que costuma vir à terapia biofeedback, não é verdade? Exatamente. Olha, antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco, no espaço de Freddy Vinagre. Sei que procurou a terapia de biofeedback numa altura em que sentiu algum desequilíbrio. Será que me poderia falar um pouco disso? Sim, tenho uma doença crónica, há alguns anos já. Crónico significa que já se vem a repetir. Sim. Não sempre, mas pode vir periodicamente e já acontece há alguns anos. E vim exatamente numa altura em que estava numa dessas crises agudas. E foi isso. Vim, experimentei e como vi resultados rápidos e não conhecia esta terapia, já tinha ouvido falar. E quando vim experimentar, o Fred explicou-me mais um bocadinho como é que funcionava e ao ver os resultados fiquei rendida. É espetacular. Sabemos que é terapeuta, é acupuntora, não é? Sim, sou naturóloga, que são os médicos de medicina natural. Sim. E na sequência da sua experiência como acupuntora, como naturóloga, sentiu de facto essa necessidade de procurar equilibrar-se? Podia-me falar Sim. em particular do que... Sim, é o mesmo motivou. que ir a uma consulta e o médico dizer não pode fumar e no intervalo está lá fora a fumar, não é? Nós temos, na minha opinião, temos que dar o exemplo e se não nos tratamos a nós primeiro, não vale a pena estar a tentar ajudar os outros, porque mais tarde ou mais cedo não vai dar bom resultado. E é importante um terapeuta pôr-se nas mãos de outro terapeuta, saber se entregar. E foi isso que aconteceu. Eu tinha alguma resistência em fazer isso. Sim. Algum ceticismo, podemos considerar? Não, só resistência. Sim. Não ceticismo nenhum. Muita resistência, mas isso faz parte de mim. É a mudança? Ou... É a mudança e é o entregar-me a alguém. Acho sempre que sou super mulher e que tenho que resolver as coisas sozinha. Sim, um bocadinho autoexigente. Mas dei o benefício da dúvida, achei que estava aflita e foi ótimo.
Foi ótimo. Está a ser um bom processo. E comentou-me há pouco que tem vindo a fazer a terapia com o terapeuta Freddy Vinagre já há cerca de um ano. Sim, mais ou menos isso. Eu não tenho bem a noção do tempo, mas Sim. foi giro porque numa fase o Fred e eu concordámos em fazer semanalmente e foi impressionante ver os resultados. É mesmo espetacular. Como é que traduz esses resultados, Maria do Mar, em termos de A nível físico, houve logo sensação? uma mudança automática a nível físico dos sintomas. E depois a outros níveis também, porque esta máquina é muito completa, ela não trabalha só no nível físico, trabalha Também a nível subtil? Sim, as partes inconscientes, a parte emocional e a parte energética. Nós vimos aqui uma consulta com o Fred e em 45 minutos estamos a ir às análises, ao médico clínica geral e a vários médicos de especialidades. E ainda ao psicólogo e ao psiquiatra. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se com a terapeuta de biofeedback, Filipa Pinto Cardoso. Muito boa tarde, terapeuta Filipa. Olá, Daniela, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço. Eu que agradeço. Obrigada. Eu sei que é terapeuta de biofeedback, vulgo terapia quântica. Exatamente. Não é? Filipa, em primeiro lugar, pode apresentar-nos a terapia de biofeedback, por favor? Bom, a terapia de biofeedback é composta por 3 elementos. Primeiro vou explicar o que é que significa biofeedback. Ok. Biofeedback significa que existe alguma ferramenta, como por exemplo o termómetro ou a balança, que é uma ferramenta de biofeedback. Você põe-se em cima da balança e ela dá-lhe o peso que você tem. Você põe o termómetro e ele diz-lhe qual é a temperatura que você tem. Isto são ferramentas de biofeedback, portanto, que dão feedback à pessoa que quer saber determinada informação. Muito bem. Este equipamento, o Indigo Biofeedback, trabalha exatamente nessa função, ou seja, é um equipamento que está ligado a um computador, que tem um software super avançado e sofisticado. Sim. E que através desse software vai monitorizar todas as informações que o equipamento, que está por sua vez ligado à pessoa, através de sensores nos pulsos, nos pés, nos tornozelos e na cabeça, e que vai exatamente medir e avaliar determinado tipo de informações que a pessoa tem, através do corpo elétrico da pessoa. Como sabe, o ser humano tem um corpo elétrico, que tem determinada frequência, que tem determinada condutividade. Aliás, o nosso corpo, como sabe, depende da idade, mas em média 70% a 80% é água, e a água é um excelente condutor de energia, entre outros fluidos, o sangue, etc., por aí fora, e, portanto, através da medição de determinados parâmetros e determinadas frequências, nós conseguimos avaliar uma série de parâmetros que têm a ver com a saúde da pessoa, a vários níveis, a nível físico, mental, emocional e espiritual.